Olá, gente! Hoje eu vou apresentar mais um artigo para o ciclo de seminários virtuais do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos. Meu nome é Lia Nunes e eu sou orientada pelo Dr. Fernando Ariel Genta. Bom, o artigo que eu vim trazer hoje para vocês é um artigo bem curto, ele é um pouco técnico, então não tem toda aquela parte muito complexa de metodologia, ele é mais simples. Ele aborda a leishmaniose em felinos, mostrando, né, por que a leishmaniose em felinos ela já é um problema de saúde pública. Bom, para a gente introduzir esse tema, eu vou começar falando que a leishmaniose é a terceira parasitose transmitida por vetores mais importante do mundo. Além disso, ela é considerada endêmica em países tropicais e subtropicais. Ela é tão importante que ela só fica atrás da malária e da filariose, e ela é muito endêmica nesses países tropicais e subtropicais porque a temperatura desses locais é favorável ao desenvolvimento dos vetores. Bom, os humanos e os cães eles são os principais hospedeiros, e isso é o que causa a leishmaniose ser um problema de saúde pública, né? Porém, o uso de repelente nos animais e nos seres humanos tem feito com que o vetor ele acabe procurando por novos hospedeiros, e por isso eles começaram a picar também os felinos. E os felinos eles podem ser acometidos, e inclusive a prevalência dos casos aumentou cerca de 25% no Brasil, justamente por conta desse uso de coleira repelente nos cães, né? E um problema que a gente tem que realmente considerar é que os sinais clínicos nos gatos são muito inespecíficos. Isso acaba tornando o diagnóstico muito difícil e às vezes nem acontece diagnóstico. O gato fica ali infectado, ele melhora espontaneamente e acaba não demonstrando sinais de que está doente. Aqui a gente vê, tá bem pequeno, mas a gente consegue ver uma lista de países que a gente já consegue detectar a presença de felinos infectados, e o Brasil tá num número de prevalência bem alto, assim, sabe? E aqui também um gatinho com leishmaniose visceral, apresentando somente uma lesão cutânea. Falar um pouco da epidemiologia, né, da leishmaniose em felinos. Os felinos eles já foram identificados com diferentes espécies de leishmania. Além disso, a gente já sabe que é possível acontecer a transmissão para os flebótomos, ou seja, os gatos, eles, quando estão infectados com a leishmania infanto, eles conseguem fazer com que o flebótomo que pique ele seja contaminado com a leishmania. A prevalência dos casos ela não é influenciada pelo sexo, porque o flebótomo não tem essa preferência na hora de picar os gatos, mas a maioria dos gatos que ficam doentes, eles estão geralmente acometidos com outros vírus, outros micro-organismos, como felve, fívia, micoplasma e até o toxoplasma gondii. E a gente tem até aqui uma listinha dos principais micro-organismos que estão participando dessa co-infecção quando os gatos eles têm sintoma ou quando eles apresentam a leishmaniose visceral. Ainda falando sobre a epidemiologia de felinos. O parasita ele tem a capacidade de entrar no animal e resistir às diferentes formas de resposta, né? Principalmente a fagocitose. E, além disso, a produção dos anticorpos ela não é suficiente para eliminar esse parasita. Ele pode, inclusive, favorecer a proliferação, né, no animal e causar outros problemas também, porque esse anticorpo circulante ele pode se depositar em diferentes locais do organismo do animal e causar diferentes síndromes. Diferente dos cães, os gatos eles possuem altos níveis de anticorpos, mas eles não necessariamente vão estar com o PCR já positivo. Então, fica difícil conseguir identificar o animal que tem ou não a doença. Como eu já tinha falado antes, acontece uma remissão dos sintomas e isso acaba dificultando o diagnóstico. O animal está doente, mas aparece o sintoma e rapidamente melhora, então acaba que o tutor não se importa de levar o animal para o veterinário. Nos cães, a leishmaniose ela acaba sendo uma doença crônica e progressiva. O animal vai piorando com o tempo. Já com os gatos, eles apresentam
alterações pontuais em linfonodos, fígado, baço, medula óssea, rins, olhos e, mais comumente, tem afetado a pele, né, apresentando nódulos cutâneos e subcutâneos. Como eu falei, o sinal mais comum nos felinos é justamente essa alteração cutânea. Esse nódulo ele pode ter úlcera ou não, e pode variar de local também, né? Assim, não tem um local específico para aparecer. Isso dificulta ainda mais. Em alguns casos em que os cães e os gatos eles foram expostos da mesma forma, a quantidade de parasita circulante no cão é bem maior do que a do gato, por isso que o cão acaba sendo o principal reservatório. Bom, agora eu vou falar um pouco do diagnóstico, bem sucintamente, porque é uma parte muito técnica. O diagnóstico ele não consegue ser realizado a partir de uma técnica só. Geralmente tem que ter 2 tipos de técnica para conseguir finalizar esse diagnóstico e fechar que o animal é positivo para a leishmania e ele está infectado. Geralmente tem que ser um parasitológico, um sorológico, ou um molecular e sorológico. Nunca um exame só consegue fechar o diagnóstico, até porque não existe uma padronização ainda. Tem mais para cão do que para gato. Tratamento e prevenção. O tratamento eu vou falar bem rápido. Ele é feito com alopurinol por pelo menos 6 meses, ou ele pode ser associado com antimoniato de meglumina. É um tratamento novo, que é baseado no tratamento que é feito com cão, mas não tem muitos dados, porque muitos animais não são diagnosticados, enfim, é uma bola de neve, né? A prevenção ela é feita com o uso de repelente, por exemplo, com a utilização da coleira com imidacloprina a 10% e flumetrina 4,5%. E, além disso, deve ser feita a limpeza no ambiente com a retirada da matéria orgânica no local para evitar que haja proliferação do vetor. Infelizmente, essa prevenção, essa utilização de coleira repelente, ela acaba sendo muito limitada porque é a única forma de prevenção nos gatos. E acaba que, como os cães também o usam, já está tendo um certo tipo de resistência, né? Os flebótomos já conseguem resistir à ação desses repelentes. E isso agrava ainda mais a situação. E para concluir, como eu falei anteriormente, o uso da coleira repelente induziu a procura por novos hospedeiros, ou seja, muitos cães eles têm começado a utilizar essa coleira repelente, já entrou na rotina clínica indicar o uso dessa coleira. E isso faz com que o vetor ele acaba procurando outro hospedeiro e picando esses outros animais, além dos gatos, né? Acaba que os gatos que estão presentes em áreas endêmicas são os mais acometidos e isso aumenta a prevalência da leishmaniose visceral, como é esperado. A epidemiologia e prevalência muda muito de acordo com o local e da técnica de diagnóstico utilizada, porque não existe uma padronização, né, como eu falei. Existem poucos dados sobre os sinais clínicos dessa doença, né, nos gatos, e acaba não podendo ser comparada com os cães porque a resposta dos dois é diferente ao patógeno, então não tem um padrão específico. E acaba sendo um reservatório perigoso, né? Porque a gente não conhece, então ele pode oferecer risco ou não, acaba ficando nesse limbo aí, né? Além disso, nem tudo que é utilizado como repelente em cães pode ser utilizado em gatos, isso reduz o número de drogas disponíveis. E acaba que é necessário realmente fazer uma pesquisa de novos repelentes que possam ser utilizados em gatos sem nenhum problema. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido. Realmente ficou bem curtinho porque é um artigo técnico, não é um artigo com uma metodologia muito extensa, é mais uma revisão. E muito obrigada por assistirem.